Oi turma, estamos aí no terceiro vídeo e nos dois primeiros vídeos a gente estudou motivação, dando sequência ao nosso curso de comportamento organizacional, e agora vamos passar para um outro tema muito importante que se chama processo decisório. Então, por que estudar processo decisório? Bem, decidir primeiramente é escolher entre duas ou mais alternativas. Ao longo da vida, nós fazemos escolhas todos os dias, durante o dia inteiro. Eu escolho ir para a faculdade, escolho não fazer determinada coisa porque tenho aquele compromisso. O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas. Isso é um ponto importante. Então precisamos entender por quê e como é melhor decidir. Um segundo ponto é que ao tomarmos nossas decisões, devemos lembrar que elas são tomadas em função do seu custo e do seu benefício. É uma lei da economia, aquela coisa do custo-benefício. Então, qual é o custo que eu tenho e qual o benefício que eu tenho? A melhor relação entre o menor custo e o maior benefício deveria ser aquela em que eu tomo a decisão melhor. Então, a melhor decisão é aquela que tem a melhor relação de menor custo e maior benefício, certo? As decisões elas podem ser de dois tipos. Genericamente, a gente poderia dizer aquela que é programada. Eu fiz um planejamento, eu tenho um normativo, eu tenho aquela coisa que me diz como eu devo seguir. E tem a não programada, aquela que você tem que improvisar e você o tempo todo tem que tomar esse tipo de decisão. Não programada. Existem aquelas planejadas e as não planejadas, certo? As decisões programadas elas são mais fáceis de serem tomadas, porque tendem a ser repetitivas. Mas por outro lado tendem a ser mais numerosas. Para facilitar o trabalho, as organizações criam regras que orientam as decisões. Políticas, normas de procedimentos, práticas, rotinas, etc. Na minha empresa, Banco do Brasil, tudo é normatizado. A gente tem o livro de instruções normativas. Então você tem praticamente todos os serviços na área de agências, na área de compras, na área de tecnologia, você tem uma normatização ampla desse serviço. Claro que não chega aos detalhes, os mínimos detalhes. Mas você cobra aí muitos procedimentos com essas instruções normativas, porque ali estão as decisões programadas que são repetitivas muitas vezes. Então, fica simples. Por exemplo, determinado cliente ficou inadimplente ou não pagou, eu tenho um procedimento a seguir. Determinado cliente é um bom pagador, é uma pessoa que tem vários produtos, eu tenho outros procedimentos e tem formas de tratamento diferenciadas para aqueles que te dão uma reciprocidade. Estou falando um exemplo na minha empresa, mas imagina aí na sua empresa. Uma empresa que tem, vamos falar aí do caso do colega que trabalha lá com questão dos acidentes, né? Que trabalha, me lembrei dele aqui, estou esquecido o nome dele, mas então existem os manuais de procedimentos e de instruções que, se você seguir, a grande maioria das coisas, esse tipo de decisões serão programadas e você vai ter sucesso, vai obter sucesso nesse tipo de decisão. As não programadas elas são mais complexas e difíceis de tomar, aquela que foge ao dia a dia, que foge à norma e que você aí vai ter que usar outras formas de conhecimento para poder tomar uma decisão não programada. A experiência é importante em outros casos. A analogia com outros casos é importante. Então você toma uma série de outras informações para ajudar naquela decisão não programada. E no processo de tomada de decisões, as menos importantes tendem a tomar todo o tempo da gente. Vejam, essa é a afirmação que eu estou dizendo. As menos importantes a gente procura tomar, porque são mais fáceis. E o executivo, ele, se não tiver cuidado, o gerente, o executivo, ou nós mesmos, no nosso trabalho dia a dia, a gente vai cuidar só daquelas menos importantes e mais fáceis de tomar.
E há aquela coisa da postergação, da protelação, que isso é uma característica natural do ser humano. É postergar, é jogar para depois o que é mais complexo, o que é mais difícil. Então você posterga as decisões mais difíceis, que são as não programadas, porque as pessoas querem se livrar daquilo que é mais simples primeiro e adiar o que é mais complexo, embora o complexo possa ser mais importante. Então a questão de você fazer o que é mais simples, porque o mais simples nem sempre é o mais importante. E a gente precisa fazer o que é mais importante, certo? Então, como é que a gente pode aí estruturar um processo decisório para tomar uma decisão? A gente pode subdividir em etapas, algumas etapas para você tomar uma decisão. Vejam aí nos slides, aqui é um exemplificativo, a gente fez aí 6 etapas para facilitar o processo decisório. Então vamos lá. Uma primeira, identificar os sinais que indicam a existência de um problema a ser resolvido. Se eu não identifico que existe um problema a ser resolvido, eu não vou atuar e aí eu não vou decidir e vai passar despercebido. É a pior situação, né? Então você procurar identificar, tem um problema aqui, nós temos que atuar. Esse funcionário, a gente tem reclamação o tempo inteiro do atendimento dele a determinados clientes. Ao grupo, a maioria não tem, então nós temos um problema com o funcionário, nós precisamos resolver. Um segundo ponto, análise do tipo de problema ou da oportunidade existente. Às vezes um problema, ou quase sempre um problema, ele te traz uma oportunidade de você virar um jogo. Então, por exemplo, você vendeu um produto, né, e esse produto aí ele estava defeituoso e você tem a reclamação do cliente, o cliente vem para trocar o produto e aí você pode trocar por um preço equivalente ou oferecer um produto melhor e ele pagaria a diferença. Então você reverte uma situação que era negativa de insatisfação dele, ele vem e compra um produto melhor, que é o que acontece muito nessas queimas, nessas remarcações, nessas liquidações de final de ano depois do Natal. Então, às vezes você ganha um presente, vem fazer a troca do presente e a pessoa vai e compra um presente mais caro. Acontece também isso. E no caso da insatisfação, que a pessoa vem insatisfeita e sai satisfeita e leva um produto mais caro ainda. Acontece muito isso. Então essa é a análise do tipo. A gente analisa se ali oferece oportunidade. Primeiro identifica que é um problema a ser resolvido. Depois a gente analisa qual é o tipo do problema e se existe uma oportunidade ali também junto com esse problema. Um terceiro ponto, identifica a análise de soluções alternativas. Bem, eu primeiramente identifiquei que existe um problema, eu analiso o tipo do problema, a oportunidade que existe e depois vou buscar soluções. Quais são as possibilidades de soluções? Elencar mais de uma possibilidade de solução. No quarto ponto, a gente escolhe a decisão mais adequada. Analisa cada possibilidade de solução, as implicações de cada uma e faz uma escolha da solução mais adequada. E no quinto ponto, você comunica a decisão escolhida a todos os envolvidos. Então, se você precisa decidir sobre uma situação e tem várias pessoas envolvidas nessa situação, você diz, olha, analisamos, identificamos essa questão, analisamos o problema, vimos as possibilidades de solução, escolhemos uma alternativa e comunicamos a vocês agora essa alternativa que vai ser adotada pela empresa. Vamos falar aqui de empresa, certo? E, por fim, implementa essa decisão que foi tomada e acompanha se aquela decisão resolveu aquele problema que foi identificado no início. Essa é uma forma de tomar decisões. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar decisões quando eu tenho uma questão mais complexa para decidir na minha vida. Eu procuro pensar sobre essa decisão que eu tenho que tomar, as implicações e as alternativas que eu tenho. Normalmente eu elenco as possibilidades positivas
e as possibilidades negativas. Então, a partir disso, quando você disseca a questão, identifica, analisa a questão e as possibilidades, então você pode decidir melhor. Não decidir de supetão, nem protelar a decisão não programada, certo? Então, essas são as etapas do processo decisório estruturado, que está aí no slide. O que mais? Vou falar um pouquinho dos erros comuns nas tomadas de decisão. Vejam lá que a gente vai se identificar em muitos desses erros aí quando a gente toma decisões. É o tempo inteiro e isso não depende só de experiência. A gente às vezes é experiente, mas está errando o tempo inteiro. Porque pratica alguns desses tipos de erros que nós vamos agora falar um pouco, certo? Primeiramente, precipitação. O que é que significa isso? Tomar decisões sem as informações e a reflexão adequada sobre a questão. Então, você se precipitou na tomada de decisão, decidiu errado. Cegueira estrutural. Partir para resolver o problema errado, descartando as melhores opções. Então você vê um problema, mas na verdade é outro. Porque a estrutura ela não permite que você veja, a estrutura da empresa. O distanciamento de quem decide do problema, às vezes você está em vários níveis distintos de quem executou e causou o problema, e isso pode causar a cegueira estrutural. Então esse é outro erro numa tomada de decisão. Outro erro, o excesso de confiança no julgamento. Então não coletar as informações mais importantes é um erro, e você autoconfiança demais e vai fazer um julgamento. Pode errar, porque você foi superficial e confiou demais em si mesmo, no seu taco, como diz o jargão, né? Então esse é outro tipo de erro. Uso de atalhos míopes. Que é isso? Confiar em métodos simplistas, acreditar nas informações que estão mais facilmente disponíveis, mas são menos relevantes. Aquela visão superficial, tem muitas informações disponíveis, mas elas não são tão relevantes. E você usa esse tipo de atalho para decidir e decide errado, porque confiou no simplismo. E às vezes a questão é bem mais complexa. Falta de referências de controle. Seria a incapacidade de definir o problema por mais de uma forma, ou ser indevidamente influenciado pelos outros. O problema ele pode ter várias formas, vários aspectos de você defini-lo. Então você precisa ter essas visões, várias visões, para ter uma noção exata do problema e de como você vai decidir. Outra coisa, auto-engano sobre o feedback. Esse auto-engano sobre o feedback seria a capacidade de interpretar as evidências dos acontecimentos que passaram para proteger o próprio ego, interpretar da forma que você tem interesse, da forma que você quer, mas não é a forma real. Então seria um auto-engano. Eu acredito porque eu sou bom, porque eu decidi certo, e você, na verdade, está buscando uma forma de se justificar, mas fora da realidade. Outro erro aí, não acompanhar o resultado da decisão. Seguiu todos aqueles passos, a decisão estruturada lá, e decidiu e deixou para lá. Não acompanhou o resultado. O que é que acontece? Você não faz avaliação, nem mantém um registro sistemático das decisões e vai sair diferente daquilo que você decidiu. Pode acontecer isso. O erro está aí, certo? Um outro aspecto importante aí na tomada de decisões. Vamos falar aí de decisões coletivas. Tem as decisões individuais, que são até mais fáceis, porque você que toma, não consulta ninguém, ou pode até consultar, mas você vai decidir. Mas tem as decisões coletivas. As principais vantagens das decisões coletivas em grupo, o que é que você tem? Você tem um complementaridade de conhecimentos, de experiência e de percepções, resultando em soluções melhores. Várias cabeças pensando, abordando vários aspectos, a tendência é que a gente tome decisões melhores e mais completas. Aumenta a motivação da equipe pela participação
e a maior cooperação na implantação e nas conclusões. A participação, ela gera envolvimento, ela gera compromisso. A tendência é que o que a gente decide seja implementado efetivamente. As principais desvantagens aí do processo coletivo de tomada de decisões, a gente tem aí uma responsabilidade dividida, dificultando aí a identificação do responsável, um custo elevado porque demora mais a decidir e muitas pessoas estão envolvidas ali, isso é custo. Deliberações são lentas, essa questão da demora, risco de soluções com acordo político, você não enfrenta o problema, não, vamos acomodar todo mundo, mas não resolve efetivamente o problema. E o domínio de um grupo por um ou poucos participantes. Então você tem um cara muito dominante no grupo, ele manipula o grupo e toma aquela decisão, respaldado pelo grupo, mas não reflete o posicionamento do coletivo. Os métodos de decisão, você tem aí vários métodos, mas tem os mais conhecidos aí, o brainstorming, aquela tempestade de ideias, você senta todo mundo num grupo e a gente aborda uma questão e pede que as pessoas escrevam todas as possibilidades possíveis que ele acha que pode se resolver, mais absurdas que sejam, mas se escreve e se confrontam todas essas possibilidades de tomada de decisões e você, com esse brainstorming, você elenca e prioriza essas possibilidades de decisões. Tem outra forma de decidir, que é muito simples, pela maioria de votos. Tem outra, a técnica Delphi, que é de especialistas. Os especialistas aí, eles têm opinião, eles expressam a opinião sobre determinado ponto de vista. Você reúne as opiniões que mais se parecem, descarta as demais e vai assim filtrando até chegar a uma decisão que seja mais próxima do consenso desses especialistas, certo? E tem as soluções de consenso, que seriam as decisões ideais, todo mundo de acordo com aquilo após ampla discussão, mas o consenso é uma coisa difícil, né? Na prática, muitas vezes, o que você tem é pela maioria, as tomadas de decisões, como é processo, por exemplo, democrático, a gente pensando um pouco no processo político, né? Que seria a democracia, que é a escolha da maioria e não do consenso, que é mais difícil. Mas existe também a possibilidade das decisões por consenso, certo? E outra forma de decidir muito em voga hoje nas empresas, a minha empresa é totalmente permeada por esse tipo de decisões por colegiado. Você tem comitês, você tem grupos que tomam decisões. E você não tem uma pessoa só que tem alçada a possibilidade de decidir sozinha. Ela tem sempre que ter um grupo em que decida por uma dessas formas, por consenso ou por maioria. Então, as decisões colegiadas, elas tendem a ser mais assertivas do que as decisões individuais, com a vantagem do envolvimento de todos nas decisões. Então, gente, processo decisório era o que eu queria falar, é um resumo aí também sobre o processo decisório, ok? Dê uma olhada aí nos slides, são 3 ou 4 sobre o processo decisório, e as dúvidas vocês mandam para mim no meu WhatsApp pessoal, vocês têm aí, ou mandam por e-mail também, ok, gente? Um abraço e até a próxima aula, o próximo vídeo.